Tudo começa com uma certa Audi 80 Avant, travestida de Porsche, equipada com 2.2 de 5 cilindros turbo, com 315 cavalos, a quem decidiram chamar RS2. Anos mais tarde, é promovida a RS4 e ganham 2.7 V6 biturbo com 380 cavalos. Ganha então maturidade, diz não à dependência da sobrealimentação e adota um 4.2 atmosférico com 420 cavalos e um insaciável apetite por rotações. Mais recentemente, o 4.2 ganha músculo para 450 cavalos e ganha uma caixa S-Tronic de 2 embreagens com 7 velocidades. Este é o coração da nova RS4. O V8 cabe aqui tão milimetricamente que a ideia de trabalhar nele deve ser o pesadelo de qualquer mecânico. Ó chefe, olha que isto para trocar velas, tem que tirar o motor fora, pá. Pode até nem se perceber nada de carros para rapidamente se perceber que esta A4 não é como as outras. Guarda-lamas alargados, enormes jantes de 19 polegadas que albergam travões maiores do que as rodas de muitos carros e umas muito generosas saídas de escape. No interior, só mesmo uns bancos específicos e uns acabamentos em fibra de carbono é que seriam capazes de denunciar o poderio desta RS4. Se não leva mais ocupantes ou bagagem do que as outras A4, o que leva alguém a gastar mais de 128 mil euros numa carrinha com estas características? Para além de aflorar os 300 km/h ou fazer 4.7 segundos de 0 aos 100, se calhar uma das razões pode ser esta. Já perceberam o que quer dizer, não é? Curiosamente, este é o único motor atmosférico atualmente disponível para a gama A4. O que em certa medida não deixa de ser curioso, porque normalmente são os motores topo de gama aqueles que são os sobrealimentados. Mas ainda bem que este se trata de um motor atmosférico, pois é graças a isso que é capaz de fazer mais de 8.000 rotações por minuto. Obviamente que em termos de binário, este motor não chega aos valores astronómicos atualmente disponíveis pelos modernos motores turbo. Mas se alguém achar que 430 newtons de binário é pouco, aconselho-vos a fazer uma coisa: conduzam uma e depois venham falar comigo. Para garantir uma transmissão eficaz destes 450 cavalos ao solo, contamos com as habituais prestações da famosa transmissão 4. Faça sol ou chuva, o nível de enjoo proporcionado à família a bordo é diretamente proporcional à carga que damos no pedal da direita. Ah, e já vos disse, quando pisamos o pedal da direita acontece... Uma coisa que eu não me consigo mesmo habituar neste carro são os infindáveis modos de condução disponíveis através do extenso e complexo MMI. É que passa-se mais ou menos uma tarde inteira aqui a rodar botão para a esquerda e para a direita antes de se conseguir sequer perceber em que condições temos o carro antes de começar a andar. Configurações de motor, caixa, direção, suspensão, diferencial e até o som de escape podem ser configurados individualmente, em 3 modos, cada um. Como não podia deixar de ser, tem que se fazer uma menção sobre os consumos, não é? Portanto, eu vou fazer essa menção agora. Pronto, está feita a menção aos consumos. Este tipo de automóvel é completamente irracional, é ilógico, é quase um contrassenso. Apelar à segurança com 3.000 airbags e outros tantos sistemas de controle de estabilidade e convidar o proprietário a fazer 280 km/h na autoestrada com a família toda a bordo é, digamos, estúpido. Mas a RS4 é brilhante, é um marco, é um statement do fazemos porque podemos.
é um statement de é para quem pode, não é para quem quer. Vai deixar os filhos à escola, verdes, claro está, e todos vomitados. A seguir vai ao IKEA comprar um colchão com uma cama de casal, despacha um almoço com um comendador qualquer num restaurante com uma estrela Michelin e ao fim de semana ainda limpa o sebo a uns quantos caterers no Autódromo do Estoril.